gente linda! E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho então sobre algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram sobre vegetarianismo e veganismo, a minha visão como nutri e minha visão de como uma pessoa que tá nessa transição. Já falei que tô fazendo muitos vídeos sobre isso, eu sei, porém é um conteúdo super legal e que eu tô muito entrosada agora, eu gostaria muito de passar esse conteúdo pra vocês também. Eu vejo um pouco de falta desse tipo de conteúdo na internet, eu vejo que muita gente tem curiosidade e que gosta muito de saber a visão nutricional disso. Às vezes você vê muita visão de quem tá fazendo, mas não vê por um nutricionista. Eu vou tentar hoje ser o mais imparcial possível. Uma das perguntas foi a Eda Ropelato que fez, ela fez algumas outras perguntas, mas uma delas foi: quais vegetais têm mais proteína e quais você como nutri recomenda? Eu já fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar um card lá, então essa pergunta eu já respondi por lá. Fiz uma lista de vários. Eu vou jogar aqui que os grãos, né, os grãos e as sementes são os mais ricos em proteína. Então naquele vídeo lá eu explico tudo certinho, falo de gramatura, falo do que tem que levar em consideração. Tá super completo, eu recomendo você ir lá assistir. Para as outras perguntas, então, que eu vou responder. Antes de mais nada, eu gostaria muito de falar sobre a questão de vitamina. Muita gente pergunta: nossa, e as vitaminas, como é que fica? A única vitamina que você não encontra em origem vegetal é a B12, tá? Porém, o que acontece com a B12? Normalmente a gente tá conseguindo... Quem é carnívoro tem ela porque as carnes estão sendo muito suplementadas com a B12. Porque, na verdade, os animais não estão mais produzindo tanto ela. Porque quem produz são as bactérias. A gente produz um pouco, porque as bactérias intestinais da primeira porção do intestino produzem um pouco de B12. Então, algumas pessoas, quando tem o intestino bem 100%, às vezes até se suprem, mesmo sem consumir fonte externa. Porém, existe o levedo de cerveja e a levedura nutricional são ricos em B12, então quem consome no dia a dia normalmente não tem deficiência, então eu vou acabar de me desmentir, porque a levedura nutricional e o levedo de cerveja são origem vegetal e tem B12 e você encontra então. Então esses são os únicos alimentos que tem, tá? Porém, é a vitamina que a gente tem mais dificuldade de atingir, vamos mudar para isso. Porém, eu vejo no consultório hoje, tanto carnívoros quanto vegetarianos, na verdade, eu vejo bem maior a deficiência por carnívoros do que por vegetarianos. E eu acredito que muitas vezes quando você muda para o vegetarianismo, para o veganismo, você olha tanto a sua alimentação, você foca tanto nela, você fica mais saudável e que você não tem essa deficiência, tá? Mas mesmo os carnívoros que têm, é suplementado. Então, se por acaso você for vegetariano e tem essa deficiência, é só suplementar, é só uma vitamina e fiquem tranquilos, o resto todo você consegue encontrar. Origem vegetal em abundância, bem tranquilo. Como eu falei agora, até a B12 tu também consegue encontrar na levedura nutricional e no levedo de cerveja, então nem isso mais é um problema. Olá, Júlia perguntou: eles não passam mal com a falta de proteína? Então, isso é uma coisa que todo mundo que fala que tá diminuindo carne pergunta. E a proteína? Como assim? Né? A pergunta maior é e a vitamina e a proteína? O que acontece? A gente não... Inclusive eu como nutri falei no vídeo lá que eu falei das fontes de proteína, a gente não recebe isso de informação que os vegetais têm sim muita proteína. Claro que na faculdade, óbvio que eu aprendi que os grãos são super proteicos e tal, pararapá. Porém, eu acho que isso é meio da sociedade, a gente vê a proteína animal, então os ovos, as carnes, os peixes, como o must da proteína, como a coisa que mais tem, maravilhoso, insubstituível, sabe? E não funciona assim. Tudo você pode substituir na vida. Tudo você pode substituir na vida. Tudo você pode substituir na vida. Inclusive a proteína animal. Então o que a gente começou a perceber? Que na verdade muita coisa tem proteína. Inclusive no vídeo até falei, a alface americana, agrião, a selga tem 2 gramas de proteína por cada 100 gramas de alimento. Frutas têm proteína, tudo tem proteína. O que acontece é que aqui um tem um pouco mais, um tem um pouco menos. Então não se passa mal por falta de proteína. Inclusive a gente sabe que hoje em dia a proteína em excesso ela faz mal também. Tem que ser controlada, tem que ser contida. Consumindo grãos no dia a dia, grãos, cereais, não tem problema nenhum disso. O que a pessoa não pode fazer é não consumir nem grãos, nem sementes, nem nada que tenha proteína ali no meio. Apesar de que tudo tem, né? Mas é importante que a gente tenha na nossa alimentação os grãos e as sementes presentes. Tendo isso, é muito difícil você ter falta de proteína não consumindo origem animal, tá? É muito difícil mesmo. Porque tudo tem proteína e muitos alimentos do dia a dia de um vegano, como são os grãos, como eu falei, grão de bico, lentilha, soja, a própria trigo, a própria aveia, eles são ricos em proteína, então você consumindo eles no dia a dia sem problema nenhum. A questão da proteína, eu vejo que ela é muito subestimada, principalmente nesse meio também.
Para essa pergunta da Thaís Galbiero, ela perguntou: tenho anemia antes mesmo de virar veg. Devo começar a tomar ferro? Qualquer ferro serve? A questão do ferro também é uma coisa meio subestimada, porque todo mundo sabe que o feijão é rico em ferro. Então você comendo feijão, principalmente com uma fonte de vitamina C, então come feijão no almoço e come uma laranja de sobremesa, por exemplo. O teu corpo absorve isso muito bem. O ferro da carne é o ferro M, que é o ferro já dentro do músculo, tá? Porque eu já falei que a gente come o músculozinho do bicho. Por isso que a gente consegue esse ferro M, porém ele é inflamatório, super inflamatório. O ferro vegetal, ele é o ferro não M, por isso que ele precisa da vitamina C para conseguir ser absorvido melhor. Consumindo grãos no dia a dia, é difícil ter deficiência de ferro. O que acontece muito hoje em dia? O ferro é absorvido no intestino, assim como qualquer nutriente, e a pessoa tem algum problema no intestino. Ou não tá 100%, a bactéria não tá boa ali, alguma coisa não tá 100% legal. Então não absorve o ferro que consome. Isso é um problema muito comum. E existe sim casos, eu tenho uns 2 ou 3 pacientes com caso assim, e que a pessoa naturalmente tem pouco ferro no organismo. Toma suplemento, já fez transfusão de sangue, já fez tudo que você imagina, naturalmente o ferro dela é mais baixinho, a hemácia é um pouco mais baixinha, não tem Cristo que suba o negócio, mas ela nunca passou mal por isso. Então eu acho que é questão de avaliar, sabe? Se você é uma pessoa anêmica, claro, não tô falando que todo anêmico é congênito, tá? Pode ser que sua anemia sim seja na falta de ferro. Porém, tava falando de tu pode tomar ferro? Pode, inclusive se você é anêmica, eu aconselho que isso aconteça, tá? Porque quando a anemia tá instalada, é um pouco mais difícil a gente conseguir recuperar ela só com alimentação. Então o ideal seria realmente tomar suplementação, e a que eu mais recomendo é o ferro quelato, porque ele sobe muito mais rápido do que o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é a forma mais barata, porém ela tem os efeitos colaterais horríveis, tipo as fezes ficam super endurecidas e ressecadas, a pessoa tem uma constipação normalmente horrível. Tu absorve ali, vamos supor que o suplemento tem, sei lá, normalmente eles botam bastante, né? Mas vamos lá, 60 microgramas de ferro, você vai absorver menos porque o sulfato ferroso não é tão absorvível. Então eu recomendo procurar ferro quelato. Por um período de tempo, refaz o exame, vê se subiu, depois pode interromper e consome grãos na dieta ali, que é difícil você ter essa queda novamente. A Ana Luísa, 2011, perguntou: você sentiu falta de comer carne? Como eu falei, eu não parei completamente, eu de vez em quando ainda como alguma coisinha ou outra, mas como diminui 95% e não sinto falta, não sinto vontade. Inclusive, quando eu resolvi diminuir, eu coloquei isso na minha cabeça. Inclusive, falei por aqui em casa que eu ia comer quando eu tivesse vontade. Então, se eu ver uma coisa, eu tenho muita vontade, eu vou comer, porque eu sei que isso não faz bem nem pra mente, né? Quanto mais pro corpo. Então, se eu tenho vontade, eu vou lá e como. Porém, o que aconteceu, até agora eu não tive vontade. Tive vontade de comer 2 vezes peixe, que eu acabei comendo, mas é porque eu tava com muita vontade, comi, passou. E depois eu tive vontade de comer um pedaço de carne, que eu tava ali, eu comi um pedaço pequeno, assim. Mas falta que você diz de sentir falta no dia a dia, de jeito nenhum. É só quando eu tô com muita vontade eu acabo comendo, mas se não, tranquilo. Espero um dia não sentir nem mais vontade. E agora, a Eda Ropelato, que perguntou o primeiro, ela colocou: foi difícil de início? Qual foi a parte mais complicada? O corpo sente muita falta? Então, o problema eu tô no início ainda, né? O problema no início é que você fica um pouco desesperado. Eu vejo que eu tinha muito mais preparo por ser nutri, mas eu vi que, por exemplo, o Junior queria e ele entrou em desespero, tipo assim, o que eu vou comer agora? Não entrou em desespero, mas fica mais perdido, né? Então, eu acho que a informação é muito importante. Pesquisa, vai atrás, vê muita coisa antes de tomar decisão, que facilita muito. O problema maior de início é ter que responder às pessoas. Sinceridade, é isso que acontece. E agora? E a proteína? E a vitamina? Eles perguntam pra mim por ser nutri, ainda perguntam 2 vezes. Aí eu tenho que fazer toda aquela explicação. Porém, tudo bem, depois eles param de perguntar. A parte mais chata é quando a pessoa fica assim: ai, mas e um cordeiro assado? Ai, mas um churrasquinho, você vai ter vontade. Tá, eu falei, se eu tiver vontade eu vou comer, mas agora eu não tô com vontade, eu não vou comer. Então, sabe, essa coisa chata das pessoas ficarem incomodando. Na verdade, o mais chato de tudo são as pessoas. Mas a parte mais difícil é quando você tá em sociedade. Então, quando você tá no churrasco, quando você tá num jantar de amigos, quando você tá num almoço de família. Essa realmente é a parte mais chata. Levo minha trouxinha de legumes, coloco na churrasqueira. Como eu falei, se tenho muita vontade, eu como um pedacinho ou outro. Ou eu levo um arroz com lentilha de casa, daí, ou um grão de casa, e é super tranquilo. Minha família super me apoiou, inclusive muita gente foi atrás pra querer saber mais sobre. Super de boa, mas a parte mais chata é as pessoas comentando em volta mesmo. No corpo sentir falta, eu já expliquei na outra questão, então eu não vou ficar repetindo aqui, mas vocês já entenderam. Essas foram as perguntas, espero muito que tenham gostado e que eu tenha respondido a vocês. Se tiverem mais dúvidas, quiserem mais, diz assim, comenta aqui embaixo, que eu trago mais um super beijo, até a próxima. Tchau!